O tipo penal pode ser definido como a descrição precisa de um comportamento humano que o ordenamento jurídico de um país busca coibir ou fomentar. Por tipo básico, entende-se a forma mais simples através da qual a lei penal descreve a conduta proibida. Desse tipo básico, podem se originar outras previsões legais, os chamados tipos derivados. Tal fenômeno ocorre em decorrência do acréscimo de determinadas circunstâncias àquele tipo fundamental, que podem aumentar ou diminuir a pena originalmente prevista. O direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capaz de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social e descrevê-los como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e gerais necessárias à sua correta e justa aplicação. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um excelente advogado criminalista do nosso estado e do nosso país, Dr. Leonardo Pantaleão. Nós o convidamos para conversar com ele a respeito da área criminal. E ele é professor, é um homem que lida com o direito penal, com o direito processual penal e conhece profundamente. E também está conosco hoje nosso grande amigo, grande advogado também, o Dr. Thomas Lau. O advogado criminalista Leonardo Pantaleão é professor de Direito Penal e Processo Penal do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, integrante da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, relator do Tribunal de Ética Profissional da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, autor de inúmeros artigos publicados na imprensa especializada e também autor de livros jurídicos. É um advogado respeitadíssimo. Todos conhecem já o doutor Thomas Lau. Como vai? Tá bom, doutor Leonardo? Tudo bem, doutor Laércio, é um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite, as palavras carinhosas. Saúdo também o doutor Thomas, é uma alegria estarmos juntos. Obrigado, aqui. E estou à disposição para a gente poder colaborar no que puder. Muito bem. Doutor Leonardo, o senhor está aqui porque o senhor veio a convite do Direito e Justiça em Foco. É um programa que tem como objetivo levar ao telespectador um fato como um fato verdadeiro, não é? A informação correta. E também o senhor está aqui porque o senhor representa, não é? O senhor é um representante da nobre classe dos advogados. Com muita honra. O senhor é um advogado respeitado, um advogado que tem, que nós chamamos um advogado de ponta, né? É assim que se diz? Obrigado, eu agradeço essa referência elogiosa. Mas é verdade. É uma grande honra o senhor estar aqui, porque o senhor vai informar o telespectador dos problemas atinentes à advocacia criminal também e também, lógico, à justiça. Porque tratamos de direito e justiça. Sem dúvida. Tá bom? Pois não. Bem, ocorre o seguinte, eu tenho aqui já uma pergunta para o senhor com fundamento na inimputabilidade. Tá? Então, a pergunta é a seguinte. Segundo a pesquisa Datafolha de 15 de abril de 2003, mostra que 93% dos moradores da capital paulista concordam com a diminuição da idade em que uma pessoa deve responder criminalmente
por atos. Outros 6% são contra e 1% não souberam responder. Então eu pergunto, qual é sua opinião a respeito dessa pesquisa e da redução da maioridade penal? Inicialmente, eu acho até que esse índice, esse percentual elevadíssimo de 93% das pessoas concordarem com a redução, primeiro uma resposta até da sociedade como um todo para essa sensação de insegurança que acomete a todos nós. Sem dúvida alguma, a população, a gente percebe que não suporta mais essa situação de insegurança permanente, e não só no estado de São Paulo, como em todas as cidades do país. Então isso, sem dúvida alguma, reflete essa sensação de desconforto da população de uma forma geral. No que se refere à redução da maioridade penal, a par de qualquer reflexão sobre o prisma religioso, sobre o prisma filosófico, eu vou me concentrar agora, pelo menos nesse instante da nossa conversa, num aspecto puramente jurídico. E vou adotar como premissa uma situação que antes era perfeitamente engendrada dentro do sistema jurídico, no meu ponto de vista, e que hoje encontra um descompasso muito grande. Por quê? Basta lembrarmos que o Código Civil, lá de 1916, estabelecia a maioridade civil aos 21 anos e a emancipação aos 18 anos. Ora, aí vem o legislador penal na década de 40, o senhor conhece como ninguém, e aí vem e faz o quê? Estabelece o critério da maioridade penal, mantendo uma harmonia com o jovem emancipado, porque lá poderia ser aos 18 anos. Então veja, a partir do instante em que o direito, que é uma coisa só, dividida por matérias, divididas por disciplinas, simplesmente para fins didáticos. Claro. Agora, o direito é um só. A partir do momento em que o direito admite a possibilidade de que uma determinada pessoa goze de pleno discernimento para atuar por si só na vida civil, e dessa forma, então, a gente pode perfeitamente pensar o seguinte: o jovem emancipado aos 16 anos de idade, ele pode constituir uma empresa independentemente de assistência ou representação, ele pode nessa empresa gerir pessoas, ele pode também na gestão dessa empresa, diante do seu pleno discernimento reconhecido pelo poder público, né, através desse Instituto de Emancipação, ele pode a partir daí manipular algumas situações e então, por exemplo, emitir duplicatas falsas ou eventualmente praticar aqueles atos equiparados aos delitos falimentares. Claro. E aí como pode o direito, que é uma coisa só, entender aquele jovem para uma situação com pleno discernimento, para outra situação ele já não tem tanto discernimento assim. Então eu imagino que, e defendo muito essa tese, de que numa análise puramente jurídica, a redução da maioridade penal se faz necessária. Por quê? Deve haver essa adequação, porque caso contrário a insegurança jurídica na sociedade se estabelece. Não são raras as vezes que pessoas mal intencionadas colocam à frente dessas empresas jovens emancipados para que eles possam efetivamente praticar atos das mais variadas espécies sob o manto de uma proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para se estabelecer essa segurança jurídica, eu entendo que realmente se faz necessária a redução. A forma dela é uma situação já totalmente diferente. Então, doutor Leonardo, eu percebo aqui, a sua colocação é ótima, está adequada àquilo que nós pretendemos mostrar ao telespectador. Mas então 93% dos moradores, quer dizer, quase que a unanimidade. Sem dúvida, um percentual extremamente significativo. Né? Significativo. A sociedade, vamos falar da sociedade paulista, não aguenta mais. Não se pode mais sair às ruas. Nós estamos presos dentro de casa. Essa que é a verdade. E aqueles que, afinal de contas, trabalham no silêncio da noite, ou então durante o dia até, eles se aproveitam dessa impunidade, nós chamamos de impunidade, e cometem os crimes. Lógico, nós ficamos sabendo até que garotos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, veja, eu começo por 12,
Pode ser até que já há um número bem menor, 10 ou 9 ou 11. Já tivemos casos recentes de crianças, porque até 12 anos ainda são assim São considerados, crianças, meu Deus do céu. que já tiveram inúmeras passagens em distrito policial com furtos de automóvel e daí por diante. Exatamente. Né? Então a situação começa às vezes antes disso. Né? Antes disso. Então, é uma preocupação muito grande. Se nós queremos fortalecer um Estado, uma sociedade boa, consciente, nós temos que tomar um certo cuidado. E esse pessoal aqui, esses moradores da capital paulista, eles já deram a resposta. Sim. Mas será que essa resposta, essa é a pergunta que eu faço, será que essa resposta será ouvida, meu Deus do céu? Aí nós temos algumas situações, sob o ponto de vista formal do direito, que eu entendo que esbarraríamos em grandes dificuldades. Porque eu sou adepto à tese de que o jovem, antes de completar 18 anos de idade, ele tem uma garantia individual de não ser processado criminalmente, é o que dispõe o artigo 228 da Constituição Federal. Então, a partir desse momento, ao interpretar que aquele dispositivo constitucional representa uma garantia individual, claro que ganha o status de cláusula pétrea. E ao ganhar o status de cláusula pétrea, qualquer alteração torna-se fundamental uma convocação de uma nova constituinte, uma nova Constituição. É por isso que nós temos mais de uma centena de projetos de leis tramitando no Congresso, mais de uma centena, definindo aspectos sobre diferentes espectros da redução da maioridade penal ainda pendente de apreciação. E a tendência é que isso realmente continue, não só por um desinteresse do nosso poder legislativo, mas principalmente pelas dificuldades formais estabelecidas pelo próprio prisma constitucional. Da mesma forma que entendo, doutor Laércio, que a simples redução da maioridade penal não vai fazer com que a sensação de segurança aflore na sociedade. Eu acho que essa é uma das vertentes. Mas essa vertente é que está preocupando demais a sociedade. Sem dúvida. Porque nós verificamos pela imprensa, né, que, de repente, um jovem de 19 anos voltava da sua faculdade, e, de repente, ele é morto na porta de sua casa. É o caso do Vitor Hugo, não é? Do Vitor Hugo. Então, veja, por causa de um telefone ou celular, ou porque ele talvez não quis entregar uma mochila. Quer dizer, a banalidade ela está entoando, não é? De uma forma bastante forte nesse aspecto. Não sei. Não, é a desvalia da vida. Desvalia da vida, exatamente. Uma questão que o governador Alckmin propôs seria o aumento, de repente, da pena para o maior que tiver com o menor. Ou seja, você acha que isso reduziria a criminalidade, funcionaria nessa sociedade que vivemos atualmente? Eu acho que pode ser uma das situações, embora, veja, a gente sabe que existe já uma figura penal que agrava a situação do maior, que coloca o menor numa situação criminosa, numa situação de prática de ato infracional, que é a própria corrupção de menores. Porque nós temos que informar o telespectador, já existe uma estrutura processual penal que cuida dessa parte. Boa, excelente a pergunta do Dr. Thomas, porque dá para se explicar ao telespectador que já há uma estrutura processual penal. Inclusive, já na parte geral do Código Penal, não é? A parte explicativa, não é? já está bem colocado. Já existem remissões a isso, né? E além de vamos dizer assim, ser um crime adicional, né? O maior que coloca aquele menor na prática de um ato infracional, ele já responde por um crime autônomo, além daquele crime que eventualmente praticarem juntos. Então, mas é mais uma medida. Agora, novamente, se a gente continuar com um percentual tão ínfimo de desvendamento de crimes de autorias desconhecidas, a sensação da impunidade vai permanecer. E eu sempre dou alguns exemplos, por exemplo, quantos de nós e nossos telespectadores já foram vítimas de algum tipo de roubo, por exemplo? E quantas vezes nós
fomos chamados perante uma autoridade policial para fazer um reconhecimento do suposto autor do crime que fomos vítimas. Então significa que aquele crime que fomos vítimas continua impune. Então, multiplica isso e a sensação de impunidade acaba sendo uma coisa que revolta a população e temos resultados como esse da pesquisa. Às vezes, na parte do inquérito policial, não é? A investigação, não que não seja bem feita, porque a nossa polícia, eu quero declarar que ela é excelente, viu, telespectador? A nossa polícia é excelente. Mas há o quê? Uma infinidade de crimes a serem desvendados, não é verdade? Então, isto acumula, não é só o Poder Judiciário que é moroso na conclusão de seus resultados. Não, não é. É todo esse arcabouço da segurança pública também. O que existe é uma deficiência estrutural e não de capacitação das pessoas que integram esses órgãos. Isso é bom deixar claro, né? Eu queria fazer uma pergunta, porque nós hoje vamos tratar de um assunto muito importante, não é verdade, doutor Leonardo Pantaleão? Nós vamos tratar hoje de um fato criminoso que ocorreu há um tempo atrás, mas que de repente, após a persecução penal, não é? Ficou claro e decidido a absolvição daquele que se pensava que era um criminoso, não é verdade? É verdade. Eu estou explicando dessa forma para o telespectador, porque quem vai explicar melhor é o senhor, doutor Pantaleão. Claro, sem tá dúvida. Bom? Claro. Viu, doutor Thomas? É o caso do Oscar Maroni. Nós vamos conversar aqui sobre o caso do Oscar Maroni. Mas antes, eu queria perguntar ao doutor sobre a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, que são predicados de um substantivo que é a conduta humana definida como crime. E daí, então, eu pergunto, a ação típica e antijurídica, admitindo-se a culpabilidade, significa um mero pressuposto da pena? Essa é uma questão bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente parte de uma análise, e eu sempre digo que o simples fato do meu comportamento se enquadrar dentro de um determinado tipo penal, de uma figura típica penalmente prevista, não necessariamente caracteriza que é crime. Então, veja, não necessariamente o fato de eu ter matado alguém me coloca na posição da prática de um crime. Eu posso ter desenvolvido essa conduta típica, porém não criminosa, a partir do momento que podemos afastar esses outros elementos caracterizadores da figura do crime. Então, vamos dar um exemplo para o nosso telespectador, a questão da legítima defesa. Então, o indivíduo mata uma outra pessoa e, caracterizada a prática desse fato típico, nós precisamos partir para uma outra premissa, ou seja, embora seja típico, foi ilícito. E aí, então, vamos para uma análise caracterizada a legítima defesa, naturalmente afastada a ilicitude, afastando a ilicitude, afastando o crime. Tá Claro, certo? óbvio. O mesmo raciocínio se desenvolve para a própria culpabilidade. A partir do momento em que a gente pode, por exemplo, pegar até o próprio menor, que conversamos agora há pouco, a culpabilidade por muito tempo foi sustentada como sendo realmente uma causa de justificativa de imposição ou não de pena. Hoje em dia, a gente já percebe uma inclinação forte da doutrina no sentido de colocar como sendo realmente um elemento do conceito de crime. E isso também é fácil para a gente explicar a partir do momento que o menor que pratica um ato que seria equiparado a um crime, né? Sempre lembrando que ele não pratica crime. Claro. Por que ele não pratica crime? Porque, na realidade, ele tem a sua culpabilidade afastada em razão da sua inimputabilidade. Então, veja, a partir do momento que ele não tem imputabilidade, consequentemente, por ser um dos elementos da culpabilidade, ela fica afastada. Ela ficando afastada, afasta a prática criminosa. Então, a culpabilidade, me parece, hoje deixa de ser um mero pressuposto de aplicação de pena para integrar efetivamente o conceito de crime. Tanto assim que, se ela não estiver presente, não temos a figura do crime. Muito bem, então, veja, telespectador, este preâmbulo, vamos colocar desta forma, é para que nós nos preparemos para o segundo bloco que nós vamos conversar a respeito do Oscar Maroni. Todos
conhecem esta figura da nossa sociedade. Eu posso dizer assim, porque hoje ele é absolvido. Ele foi absolvido pela tipicidade, não é? Pela antijuridicidade, e a culpabilidade restou desqualificada e ela restou infrutífera. Tudo isto é para que, daqui a pouquinho, no segundo bloco, o doutor Leonardo Pantaleão nos revele aspectos importantes desta defesa que fez, não é? E que foi coroada de êxito. Então, meu caríssimo Leonardo Pantaleão, eu agora, nesse momento, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, nós retornaremos para abordarmos diretamente no segundo bloco, não é? O fato típico, antijurídico e culpável do Oscar Maroni. Perfeito. Tá bom? Ok. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu já passo a palavra ao Dr. Thomas Lau para que faça uma pergunta ao Dr. Leonardo Pantaleão dentro da programação e dentro do tema que nós escolhemos, ou seja, absolvição de Oscar Maroni. Por favor. Doutor Leonardo, uma pergunta que talvez o telespectador teria em relação às alterações dos padrões morais da sociedade, se elas contribuem para uma maior flexibilidade do legislador, especificamente no que se refere aos crimes de natureza sexual, que parece que teve uma alteração da lei, que é a Lei 12.015 de 2009. A gente percebe com tranquilidade o quanto que o comportamento da sociedade, a flexibilização moral gera reflexos jurídicos. A união estável é uma prova disso. Claro. Há poucos anos atrás, não vamos nem estender muito, quer dizer, vamos pensar há 40, 50 anos em termos de história, o que é nada em termos de história, ainda em determinadas localidades, a mulher que vivia junto com um homem sem casamento era muito mal vista. Tá certo? Quer dizer, e isso, com a evolução dos padrões morais, não só se tornou algo absolutamente natural, como também reconhecido legalmente, claro, né, com as criações todas das regras próprias. O mesmo contexto se aplica na parte criminal, quer dizer, o comportamento social, aquilo que se torna tolerado, aquilo que não afronta mais a moralidade pública, por exemplo, enquanto um bem jurídico protegido, sem dúvida alguma o legislador tem que se adequar. Aliás, no direito penal temos um crime que deixou de existir enquanto crime, que é o adultério. O adultério deixou de existir. Foi alijado exatamente como um reflexo também de mudanças de padrões morais. Então isso, sem dúvida alguma, ocorre. A lei que o Dr. Thomas citou, a Lei 12.015, é uma lei de 2009, que de fato ela veio causar aí alguns impactos significativos nos crimes de natureza sexual, a ponto até de alterar a denominação do capítulo específico do Código Penal, onde antes se tratava do crime contra os costumes. Exato. Agora é o crime contra a dignidade sexual. A dignidade sexual. Então a gente já começa daí uma mudança. Algumas mudanças no sentido de flexibilizar e outras mudanças no sentido até de talvez aumentar um pouco mais o rigor. Isso a gente percebe nessa segunda vertente, a gente percebe o que ocorreu com o crime de estupro, por exemplo. O crime de estupro, um crime que antes era vinculado única e exclusivamente à prática de uma relação sexual forçada, hoje já, não é isso? Hoje já qualquer ato conceito libidinoso. Quer dizer, então a gente pode correr o risco hoje de um indivíduo ter um estupro consumado, às vezes sem até encostar na vítima. Quer dizer, a partir daquela ideia de que imagine um indivíduo que, mediante uma grave ameaça, apontando uma arma de fogo, determine que uma determinada pessoa se dispa para satisfazer a sua lascívia, ou seja, o seu prazer sexual. Em tese, ele está mediante uma grave ameaça com esse objetivo, o que em tese caracterizaria o estupro sem nem encostar na vítima. Então existiu realmente um aumento de rigor em determinados crimes e uma flexibilização em outras. Na modalidade de flexibilização,
Eu cito, sem dúvida alguma, essa questão que envolve a casa de prostituição, que a gente comentava agora há pouco, que envolve até o assunto já direto do Oscar Maroni, né? O Oscar Maroni nunca é demais frisar. Mas eu queria que você, por gentileza, Portalião, nos revelasse, ele foi denunciado somente por infringir o artigo 229, casa de prostituição, ou também por outro artigo? Não, o Ministério Público... Outro crime, não é? Aventado na denúncia. Isso, a denúncia imputava a ele a prática de 4 crimes, que era um crime de casa de prostituição, favorecimento à prostituição. Favorecimento, que é o 228. Que é o 228 do Código Penal. Imputava a ele também o tráfico interno de pessoas, sob a alegação de que ele traria pessoas de outros estados para virem se prostituir aqui em São Paulo, né? E também, claro, a formação de quadrilha. Por quê? Porque o Ministério Público denunciou na oportunidade não só o Maroni como a sua esposa e também 3 funcionários do estabelecimento que ele mantinha. Então, que era o Bahamas, no caso. Uma boate, né? É uma boate, né? Uma boate aqui em São Paulo. E, em primeira instância, todos os demais foram absolvidos e só o Oscar Maroni condenado. Então não é mais quadrilha? Então, aí caiu para ele, como consequência disso, a formação de quadrilha e caiu para ele também, em primeira instância, o tráfico interno de pessoas, porque realmente se demonstrou que era uma acusação absolutamente infundada e tudo mais. Mas a juíza entendeu que era procedente a acusação relativa à casa de prostituição e o favorecimento à prostituição. E com isso, considerando uma série de situações que ela fixou no momento do cálculo da pena, chegou a uma pena final de 11 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial fechado. Na época, eu não estava à frente, não estava ali acompanhando esse processo dele diretamente, e quando teve essa sentença, nós acabamos conversando e tudo mais. E você assumiu a partir só dali, em segundo grau. Isso, para fazer o recurso de apelação especificamente, esse já fomos nós que estávamos adiante disso. E basicamente, o que sustentamos para afastar a prática do crime de casa de prostituição, porque, só fazendo um pequeno parênteses, que é relevante, os fatos ocorreram, os fatos dos quais ele estava sendo acusado em 2007, portanto, antes da mudança legal de 2009. E qual era o tipo penal da casa de prostituição até 2009? Era simplesmente o fato de você manter um determinado local destinado à prática de encontros de natureza libidinosa. Isso por si só já caracterizava o crime, um crime habitual, manter, mas para todos os efeitos, independentemente de qualquer resultado prático. Bastava manter o estabelecimento com esse fim. E aí o que ocorreu é que sustentamos que esses estabelecimentos não se enquadram no tipo penal de casa de prostituição, nem na forma anterior, muito menos na forma atual, que exige a exploração da mulher atualmente. Isso não acontecia. Por quê? Porque esses locais, eles têm inúmeros outros atrativos dentro desses locais que fazem e possibilitam com que muitas pessoas compareçam a esses locais sem ter a finalidade precípua de ter um encontro de natureza libidinosa com alguém. Por exemplo, ele tinha lá, como vários outros estabelecimentos têm, sala de jogos, restaurante, American Bar, shows, sauna. Então, são inúmeros outros atrativos que fazem com que aqueles locais não sejam destinados a encontros de natureza libidinosa. E então isso afastaria o tipo penal. E a par disso, estabelecer aquela distinção entre a casa de prostituição, repito, esse local destinado a isso, de locais frequentados por garotas de programa. São premissas totalmente diferentes. Não é todo local, na visão do leigo, lugar onde existem garotas de programa, pode sim ser considerado como casa de prostituição na visão do leigo. Na visão do profissional da área do direito, fazendo uma análise sobre o aspecto do tipo penal, isso não se encaixa. Tá certo? Quer dizer, então, isso ficou demonstrado, o tribunal compactuou com esse entendimento e afastou, então, a prática da casa de prostituição. No que se refere ao crime de favorecimento à prostituição,
Também na visão do leigo é perfeitamente compreensível de que se entenda que um estabelecimento daquela natureza, como existem outros também, não só em São Paulo como pelo Brasil, favoreçam a prática da prostituição. Na visão do leigo é perfeitamente admissível esse raciocínio, mas na visão técnico-jurídica não é. Por quê? Porque a tipicidade correta desse entendimento do artigo 228 seria no sentido de que facilitar a prostituição tem que ser a uma pessoa determinada. Você colocar uma determinada pessoa no mundo da prostituição ou impedir com que ela dele se retire. Tá claro? Quer dizer, então você não pode ter como vítima pessoas indeterminadas num crime de favorecimento à prostituição. Então essa foi Claro, tem que ser direcionado a alguém. E essa prova o Ministério Público não fez, até porque é inexistente, não havia como fazer, não era esse o objetivo e não era essa sistemática desenvolvida naquele local. Então, sob esses argumentos, além de outros que a gente acabou utilizando também, esses sendo os principais, o Tribunal de Justiça acabou revertendo e absolveu e gerou então, e absolveu por inexistência de crime. Portanto, veja, uma inexistência de crime, inciso 3 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, claro, o reflexo disso é muito grande. Então gerou essa repercussão toda, até porque, como o senhor bem colocou, o Oscar Maroni é uma pessoa mais do que conhecida na nossa sociedade. Então a imprensa, ele faz de uma parte forma da geral, sociedade, claro, ele é conhecido. Sem dúvida, é uma das figuras típicas de São Paulo. Né? É uma daquelas figuras típicas de São Paulo. Por isso, talvez, a repercussão do jeito que aconteceu. Muito bem. Então, eu ia fazer uma pergunta aqui, o que caracteriza a casa de prostituição hoje, não é? Mas parece que você já fez uma colocação, você já antecipou. Mas eu queria que você colocasse, Leonardo, de uma forma mais prática. Por exemplo, alguém sai de casa e vai em direção a uma casa, aliás, uma boate. Uma boate. Como você bem explicou, desse tipo, tá? Então, lá haverá apenas um encontro com moças de programa. Moças de programa. Ou não, ou moças comuns, pessoas que, afinal de contas, querem se divertir. Eu estou fazendo essa colocação para que você nos explique, inclusive ao telespectador, como é que funciona isso. Hoje, depois de 2009... esse crime em questão, que hoje já não ostenta mais essa rubrica, né, de casa de prostituição, esse crime exige, para que se caracterize, algo mais do que existia antes. Então, hoje já não basta você manter esse estabelecimento para a destinação específica. Agora, hoje exige, sim, a exploração da sexualidade alheia. Então, claro que vinculado a isso, nós temos aquela ideia de submissão. É o tal do gigolô, não é isso? Exatamente, exatamente. É o rufianismo, né? É o rufianismo, aquele que explora efetivamente, né, a prostituição alheia. Hoje nós temos até uma novela em curso que ilustra muito bem o que seria efetivamente, para os moldes da legislação atual, a casa de prostituição, onde você confina as pessoas, obriga com que as pessoas desenvolvam muitas vezes aquilo que não querem desenvolver sobre esse aspecto. Então, hoje a casa de prostituição, ela se amodaria a esse cenário. Muito bem, quer dizer que há necessidade, para informar o telespectador, porque eu não quero que haja nenhuma dúvida a respeito daquilo que nós estamos tratando. Porque é um mérito muito grande do doutor Leonardo, não é verdade, Thomas, ter conquistado esta absolvição de um homem que foi atacado violentamente, não só pela imprensa, mas também por uma parte da sociedade, como você bem disse, uma sociedade que não conhece o fato. É verdade. Que não conhece o fato. Você sabe de uma coisa, Leonardo? Eu vou até prolongar um pouquinho a minha fala. Quando me perguntam sobre um fato criminoso que está ocorrendo, não é? E dizem, mas você pode me dizer, você pode falar alguma coisa a respeito do processo? Eu digo, eu não posso. Por quê? Bom, você conhece, você é criminalista? Tá bom, eu sou criminalista, mas eu não conheço o processo. Sem dúvida. Então eu não posso, Sem dúvida, não é, me atrever a falar a respeito de um fato que há um fato, mas de um processo que eu não conheço.
Esse caso especificamente ainda teria até, dentro dessa linha, uma situação de um fator de dificuldade ainda maior. Esse é um processo que se encerrou com quase 14 mil páginas. É bom frisar, são 45 volumes de processo. Então, sem dúvida alguma, dentro dele, inúmeros elementos indicavam que, por exemplo, não havia repasse para o estabelecimento daquilo que as moças acertavam com os seus, vamos chamar, seus clientes. Então não havia isso próprio ficou declarado e daí por diante. Isso não ficou caracterizado que as moças tinham clientes dentro da boate. Não, na realidade, o que acontece é o seguinte, a partir do momento... E podiam até ter, mas não... ter, claro. Aliás, poderiam não ser clientes, poderia ser um encontro ocasional. Ocasional. Tá certo? Quer dizer, encontraram ali, se conheceram ali, e o que acertavam entre eles, isso escapa da responsabilidade do dono do estabelecimento. Tá certo? Quer dizer, então são situações que, sem dúvida alguma, foram exploradas. E essas minúcias, esses detalhes, é que muitas vezes criam uma certa confusão mental por parte do leigo, porque acaba havendo essa confusão de conceitos, né? Exatamente por escapar um pouco esses detalhes técnicos, que oportunidades como essa são sensacionais para esclarecer. Me diga uma coisa, eu não sei se o Dr. Thomas concorda com a minha pergunta. Você acha que a imprensa ela atrapalha a conclusão a decisão de um fato criminoso, um fato como esse, por exemplo? Aqui é supostamente criminoso. Claro, sem dúvida. Eu acho que a imprensa ela tem um papel imprescindível na sociedade, isso é indiscutível. Sem ela não há possibilidade de seguir. Não há. Entendo que realmente deve ser respeitada até pela relevância da sua atuação. Em relação ao fato de influenciar ou não influenciar, eu sempre procuro ter comigo a ideia de que ela pode influenciar, mais especificamente em casos afeitos ao tribunal do júri. No tribunal do júri, onde nós temos pessoas do povo, tá certo? Julgando, eu acho que eles já podem chegar com uma inclinação. Porque o conselho de sentença composto por pessoas absolutamente do povo, né? Da sociedade. Agora, são leigos, né? Sem dúvida. Leigos. Não consigo, ou prefiro não acreditar, que uma pressão de imprensa seja capaz de demover convencimento de magistrados profissionais. Embora sejam seres humanos, evidentemente, né, acabam tendo aí as suas influências externas naturais, claro. Mas situações como essa que nós estamos abordando aqui hoje, do caso do Oscar Marrone, são aquelas situações típicas que me dão um conforto maior de sedimentar cada vez mais esse convencimento, em que pese tenha havido uma repercussão grande, magistrados, profissionais, experientes, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, mais uma vez demonstraram que não se deixaram levar por isso, claro. E decidiram tecnicamente. Mas veja, eu repito, insisto e gosto de falar disto, Leonardo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele não se deixa levar por essas questões, porque é composto por magistrados sérios, magistrados altamente capacitados, magistrados que, como você bem falou, não se deixam influenciar por um fato externo. Sem dúvida. Diante da convicção que lhes assiste, não é, a chegar uma decisão. E eu tenho que cumprimentar, não é, os desembargadores que absolveram o Oscar Marrone, porque a nossa fala aqui, para você, telespectador, é séria, é certa, é correta. É exatamente isso que o Dr. Leonardo Pantaleão colocou. Não há crime, não há um fato típico, não há antijuridicidade e não há culpabilidade. É por isso que nós iniciamos o programa com essa doutrina, para que você entendesse bem esta absolvição. Está correto? Está perfeito. Está correto, doutor Thomas? É exatamente essa equação, é aquilo que eu digo sempre. Para que um comportamento humano seja considerado criminoso, ele tem que se adequar numa equaçãozinha muito simples, que é aquela que eu sempre digo. Crime é igual
a fato típico, mais antijurídico, mais culpável. Exato. Não existindo qualquer um desses elementos, automaticamente não há que se falar em crime. E foi o que aconteceu. É aquilo que se demonstrou, é aquilo que o tribunal se convenceu e entendeu, e razão pela qual, afastada o primeiro elemento dessa equação, que é o fato típico, automaticamente afastada a conduta criminosa, e o resultado da absolvição se impõe. Doutor Leonardo, o que acontece depois, então, de uma decisão de segunda instância? O que a outra parte, a acusação, poderia fazer? O Ministério Público O Ministério Público. O Ministério Público, no caso dessa ação penal, porque é uma ação penal pública, poderia recorrer, ele poderia levar essa discussão para Brasília, Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo Supremo Tribunal Federal, mas aí muito limitado. Por que limitado? Porque essas instâncias já não admitem mais a rediscussão do mérito. Do mérito. O mérito se encerra aqui, pois é, no segundo grau de jurisdição, em segunda instância, que eu faço essa diferenciação, me perdoe a intromissão, segunda instância é esta que nós estamos. Terceira instância é o Superior Tribunal de Justiça e a quarta instância é o Supremo Tribunal Federal. Que vão discutir aspectos formais. De direito. Exato, só de direito. Formais. Houve uma negativa de vigência de lei federal, houve alguma... Fora isso, a análise de provas já não compete mais. Por isso que eu entendo que a alteração no que se refere ao mérito, essa já praticamente se torna inexistente, né, essa possibilidade. Eu tenho a impressão, não é, que a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário me parece um pouco limitado, bastante limitado. Mas eu preciso encerrar o programa. Eu quero dizer ao telespectador que esse programa foi dedicado ao nobre e culto advogado, Dr. Leonardo Pantaleão, porque ele dignifica sobremaneira a advocacia do Estado de São Paulo e do Brasil. E as explicações que ele nos deu a respeito deste fato, cuja absolvição ele conquistou em segundo grau de jurisdição, não é? Foi motivo de eu trazê-lo aqui ao programa e homenageá-lo, porque o fato em si, o Oscar Maroni, me lembra que todas as vezes que ele aparecia na televisão e ele falava, e falava muito, não é? Falava muito, não é? Notava-se que ele estava sendo injustiçado. Eu, que sou do ramo, que conheço a matéria, notava que estava sendo injustiçado. Então, Oscar Maroni, eu dou parabéns a você, o programa Direito e Justiça em Foco dá parabéns a você, dá parabéns ao seu advogado, que o seu advogado é que conquistou a sua absolvição, e parabéns ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a essa Câmara, que também, com muita lucidez, chegou a essa decisão de justiça. Direito e justiça. Às vezes, procura-se o direito, mas não se conquista a justiça. Desta vez, procurou-se o direito, defendido pelo doutor Leonardo Pantaleão, e se fez justiça. Então, eu quero parabenizar a todos. Apresento a câmera agora para as suas considerações finais. Eu, antes de mais nada, quero agradecer muito o convite, a dizer que é uma satisfação muito grande estar sempre aqui conversando com vocês nesse programa. Dr. Thomas, também muito obrigado, agradecer as palavras carinhosas e fico à disposição, sempre que convidado, será uma honra muito grande estar presente. Como o Dr. Thomas Lau é da casa, ou seja, é do programa, eu quero agradecer também a presença dele. Obrigado, Dr. Thomas. Mais uma vez, Direito e Justiça em Foco o cumprimenta e agradece a sua presença nesse programa. Eu que agradeço. Obrigado, Dr. Thomas. See my food